das profecias de Daniel, e com certeza o Espírito Santo vai estar aqui nessa noite também, abrindo as nossas mentes para entender essa parte da profecia, que o sábio Salomão diz que sem profecia o homem se corrompe. Que maravilha, né? Vamos cantar Meu Refúgio. É um hino do Ministério de Louvor, bastante conhecido de todos. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza. Só o Senhor é nosso refúgio, nossa fortaleza. Assim diz o salmista. Podemos ouvir melhor a nada da igreja, participando e louvando o nome do Senhor com essa maravilhosa mensagem. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo. Vamos lá? Começando a ficar bonito. Em ti, Senhor, essa terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, só a igreja. Pode melhorar. Confia em quem? Todos. Em ti, meu Deus. Amém? É só em Deus mesmo que nós devemos confiar. Vinde as águas, essa foi muito fraca. Eu achei fraquinho assim a participação. Vinde as águas é bastante conhecida também. E nós podemos louvar com mais entusiasmo. Estamos na casa do Senhor nessa noite para louvar e exaltar o seu nome. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E incline seus ouvidos
episódio de Jesus lá no poço de Samaria, vamos procurar entender essa mensagem. É justamente isso que fala. É só buscando o Senhor que nós podemos achar Ele é a fonte da água da vida. Vamos louvar. Enquanto perto Ele está, deixa eu ir do seu caminho, deixa o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. Jesus certa vez disse: eu sou a fonte da vida, E quem já eu sou a se água da vida. sente perdido, Aquele que beber dessa água jamais terá sede. inclinem seus ouvidos e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto perto Ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. Incline seus ouvidos e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Louvado seja Deus. 152, hino de batalha. Esse nós vamos cantar de pé, começando assim a nossa, dando continuidade à nossa programação e à nossa adoração a Deus. Glória, glória, aleluia. Esse é um hino que nós devemos cantar com vigor, cantar com a alma, com o coração. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Os deuses deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
Mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Esse momento é um momento muito especial na hora do nosso culto, é a hora da oração intercessória. Se você tem algum desejo, algum pedido, traga ao altar do Senhor. Enquanto a gente canta aqui da frente, pode vir se dirigindo a este altar para que Deus possa receber os nossos pedidos, agradecimentos e desejos. Podem se aproximar aqueles que desejarem. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Ajoelhemos. Querido Deus, exaltado e santificado seja o Teu nome. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade tão grande de estarmos aqui na Tua casa, numa noite de domingo, para podermos glorificar e exaltá-lo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Senhor, somos tão dependentes do Senhor. Às vezes achamos que podemos lutar sozinhos, mas fracassamos, ó Pai. Perdoe a nossa negligência, perdoe a nossa tentativa de sermos independentes de Ti, ó Pai. Nos ajude, Senhor. Nós aqui trazemos, ó Pai, os nossos pedidos, nossos agradecimentos, nossas angústias, nossos desejos. Entregamos em Tuas mãos, Senhor, para que Tu possas resolver conforme a Tua santa vontade. Mas, Senhor, sabemos também que às vezes o Senhor não responde da forma que queremos. Pedimos que o Senhor dê conformidade também em nosso coração para aceitarmos a Tua santa vontade. Que possamos sair essa noite daqui, ó Pai, na certeza de que o Senhor realmente nos ama. Nós sabemos disso, às vezes esquecemos disso, ó Pai, mas o Teu amor é tão grande por nós, que o Santo Espírito de Deus sempre está tentando nos lembrar de quanto o Senhor quer o nosso bem. Muito obrigado, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor nos tem concedido. Que o Teu Santo e bom Espírito venha nos iluminar a ouvir a Tua palavra, que possamos ter a certeza, ó Pai, que o Senhor está muito, muito perto mesmo de voltar, e que precisamos nos preparar para encontrar com o Senhor nas nuvens do céu. Que o Teu reino seja vindo o mais rápido possível, Pai, para que possamos juntos, como igreja, como povo, estar reunidos para glorificar o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez. Tudo isso te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva a minha vida. Nós também queremos aproveitar esse momento tão especial para presentear aqueles nossos amigos que já pela terceira noite, pelo terceiro domingo, estão aqui conosco, compartilhando desses momentos especiais do estudo da Palavra de Deus. Nós vamos, nesse momento,
chamar alguns nomes e você, por favor, venha à frente. A Michelle vai estar entregando um presentinho para você, uma lembrança da nossa igreja. Shirley Miranda, por favor. Marley Varizon, acho que é esse, né? Por favor. Sueli e Miranda, esse, ok, Sueli Miranda. Marcele Helena, está aí? Ok. Jeânia Dinir, acho que é isso, né? Jeânia. Pode vir a Jeânia receber o seu presente. Ok, irmãos, muito obrigado pela presença de vocês. É uma felicidade da nossa igreja ter a presença de vocês aqui em nosso meio. Sintam-se à vontade, sintam-se felizes aqui na presença de Deus. Nós queremos lembrar vocês que na próxima semana nós estaremos dando início à Semana do Calvário, a Semana Santa. Você é o nosso convidado especial para estar conosco também, assistindo esses temas aqui tão especiais que estaremos falando sobre a vida de Jesus. Obrigado.
nossos irmãos de fé perante reis cruéis, obrigados foram a escolher renunciar à fé ou então morrer, e um a um foram se entregar, pois o seu Senhor não podiam negar. E no frio gelado desse lugar posso quase ouvir sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Os anos vêm e vão e o tempo passou, mas a sua causa não morreu. Agora é nossa vez de abraçar a cruz, renunciar ao mundo e seguir Jesus. E um a um vamos nos entregar toda a nossa vida, depor nesse altar, pois quando o céu se abrir e a trombeta soar, estaremos juntos a exclamar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus, pelo meu Jesus, que ouviu meu clamor e no meu lugar suportou minha dor. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui Boa noite, irmãos. Opa, bom demais. Obrigado pelo grupo Adoração, grupo de dramatização, que apresentou hoje sobre os mártires. E hoje, infelizmente, é a última palestra, o último culto da série
das profecias. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, por favor, em Daniel 12, capítulo 1. E o anjo continuou, dizendo: Nesse tempo aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas nesse tempo serão salvos todos os dos povos de Deus, que tiveram seus nomes escritos no livro de Deus. Muitos dos que já tiverem morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna, e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Os mestres sábios, aqueles que ensinarão muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. E você, Daniel, não conte nada disso a ninguém. Feche o livro com o selo, para que fique fechado até o momento final. Muitos correrão de cá para lá, procurando ficar mais sábios. Então eu vi 2 anjos de pé na beira do rio, um de um lado e o outro do outro. Um deles perguntou ao anjo vestido com roupas de linho, que estava no rio acima: Quando é que todas essas coisas maravilhosas vão acontecer? O anjo levantou as mãos para o céu e, em nome de Deus, disse: Eu juro que tudo isso vai acontecer daqui a 3 anos e meio, quando terminar a perseguição do povo de Deus. Meus irmãos, o que eu li aqui é o momento final. O momento final em que Cristo irá voltar, em que nós adventistas ou os visitantes, esperamos estar preparados para que, quando Cristo voltar, possamos, sim, estar junto com Ele nas alturas do céu. Anjos se reúnem ante o trono do Senhor, vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os 4 ventos foram soltos para dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Breve virá, breve Jesus voltará.
vi Jesus. Voltará. Amém. Amém? Cada dia posso ver, perceber em seu olhar as pessoas tão vazias, cheias de pesar, vivem cada vez mais sós, morrem sem amor, num sorriso esconde a dor, só Jesus o vê. Busquem a Jesus, busquem a Jesus, quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus, é preciso entender, Cristo dá sua paz. Sua luz Jesus me dá, Ele espera que eu vá ajudar a quem quiser nova vida encontrar, e a todo que vier muita paz buscar. Novo sol irá brilhar, trevas nunca mais. Busquem a Jesus, busquem a Jesus, quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus, é preciso entender, é preciso aceitar que Cristo traz a paz. Cristo traz a paz.
Uma boa noite a todos. Tenho certeza de que você está muito feliz aqui essa noite, porque não tem outro jeito de você estar. Você está num lugar, num ambiente agradável, rodeado de pessoas simpáticas. O Espírito Santo de Deus está aqui. Você ouviu boas músicas e agora tenho certeza de que o Espírito Santo de Deus falará nos nossos corações. Algumas pessoas estiveram aqui um pouquinho mais cedo, porque hoje iniciou-se um curso, Como Deixar de Fumar. Esse curso começou hoje e terminará no dia 18 de março a 22 de março, todos os dias aqui nesta igreja, às 19h30. Se você tem algum amigo, algum conhecido ou algum vizinho que gostaria de deixar de fumar, traga essa pessoa aqui. Hoje eu assisti uma boa parte da palestra do Dr. Marcelo, e eu quero dizer para você que, até mesmo não fumando, eu gostei de vir aqui, e eu estarei em algumas noites aqui, junto com vocês, para aprendermos um pouco mais sobre como deixar de fumar e ter uma vida um pouco mais saudável. O primeiro versículo que o Joãozinho leu hoje, e embora ele seja quase maior do que eu, nós chamamos de Joãozinho porque é um modo carinhoso. Muito obrigado porque você participou todos esses domingos. Obrigado a Bruno, obrigado às pessoas que estiveram conosco. Diego fazendo toda essa parte de comunicação. Mas eu dizia que o primeiro versículo que ele leu hoje, de Daniel, capítulo 12, no versículo 1, diz assim: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Você tem ideia quando a Bíblia chama Jesus de Miguel? Tem ideia do motivo? Nós sabemos que Jesus tem diversos nomes, né, irmão? Emanuel, próprio Jesus. Mas quando a Bíblia cita o nome Miguel, é quando ele está no seu cavalo, é quando ele está junto com os seus anjos num exército, numa batalha. Poderíamos dizer aqui, em um trocadilho, que é quando Jesus ele tem o seu nome de guerra, Miguel. Orando durante essa semana, preparando a mensagem para hoje, para esta noite, em vários momentos, eu pensei em algumas pessoas que nós conhecemos. Não me dei por conta, mas no mês que vem já faz 1 ano que eu estou aqui com vocês. O tempo passa muito rápido. E aos poucos você vai conhecendo as pessoas e nas suas orações você vai lembrando das fisionomias e vai orando. E eu estive orando por algumas pessoas. E quando você chega aqui, você fica esperando ver o rosto da pessoa chegando. E eu não sei se vocês já perceberam, mas a maioria das noites eu fico ali, de repente eu passo pelos bancos, porque eu fico esperando qual foi a resposta das orações que eu fiz. E hoje eu vou contar para você uma das respostas. Você sabe que quando você está orando para que alguma pessoa tome a decisão correta de que é estar aqui ouvindo a palavra de Deus, você tem ideia de tudo que está acontecendo no pano de fundo desse mundo? Como Satanás e os seus anjos trabalham para que você não esteja aqui?
Você já parou alguma vez para pensar nisso? Tudo fica mais difícil, você fica mais cansado, você tem um casamento, você tem um aniversário, você tem milhares de coisas. Mas quando você coloca no seu coração que você quer estar aqui, e você se esforça para isso, também lá atrás, naquele pano de fundo, Miguel, Jesus e os seus anjos trabalham. Você não diz amém? Só porque eu falei baixinho? Então eu vou dizer diferente. Miguel e os seus anjos trabalham. Amém. É assim que funciona. Eu estive aqui e quem esteve aqui domingo passado conosco? Eu chamei uma moça no final do culto e eu disse, eu conheço essa moça. E nós nos conhecemos em alguns momentos de oração, né, Débora? E lá no Areal, todo último sábado do mês, tem ali um jejum, e é o dia inteiro. E eu sempre estou lá com vocês. E ela veio e eu disse assim, essa moça é uma moça de oração, e ela tem muitas dificuldades, assim como eu e todos vocês aqui nós temos. Mas sabe, eu conheci muita gente por lá. E quando nós estamos num pequeno grupo, conversando e orando um pelos outros, nós começamos a conhecer um pouco mais as pessoas. E eu conheci uma pessoa lá também. E quando eu estive aqui, eu cheguei hoje, comecei a olhar as pessoas, fui ali do lado, o Joel estava lá. Joel, eu sei que você está de bermuda, eu não sei, você teria coragem de vir aqui, para todo mundo te conhecer? Vem cá. Quando eu digo que Miguel e os seus anjos, eles trabalham, é porque Deus, ele traz uma pessoa aqui, como o Joel, desse jeito aqui que vocês estão vendo. Ele veio fazer o curso Como Deixar de Fumar. E eu encontrei ele fora e eu disse assim, rapaz, você não tem ideia, hoje, o que eu falei para você? Hoje o Espírito Santo ia agir aqui. Amém. E ele disse, olha, eu gosto muito desse assunto. Ele está aqui conosco. E nós chegamos depois, as pessoas ganharam o brinde. Você não ganhou, né? Ganhei. Ganhou um brinde? Esse anjos na Bíblia? Não. Então está aqui. Tem mais algum visitante que também chegou depois que não ganhou esse brinde que diz anjos na Bíblia? Tem. Eu não sei, Jason, levanta a mão só para ele identificar você. Amém. Amém porque você está aqui e porque esse Miguel fez que você estivesse aqui hoje para ouvir essa mensagem. Amém. Aproveitando que você está aqui, faria uma oração para o Espírito Santo me usar para nós falarmos aqui agora? Faria. Eu só não sei falar no microfone, né? Senhor, Deus Pai, misericordioso, poderoso como eres. Me guia, Senhor, me guia, me ajuda. Venho aqui pedir, porque eu sou uma pessoa que realmente eu busco o caminho do Senhor, nem sempre acho, mas tenho a humildade necessária para admiti-lo, Senhor, e reconhecer toda a sua glória. Senhor, ilumina, faz com que o Espírito Santo use o Dário para explicar um pouco mais a nós o que Tu tens a nos dizer. Amém. Obrigado. Vamos lá. Hoje é o nosso último encontro desse mini curso, poderíamos chamar assim. Falamos no primeiro domingo sobre as profecias de ontem. A estátua de Nabucodonosor. Falamos no domingo passado sobre as 2.300 tardes e manhãs. E hoje nós estaremos falando sobre a volta de Jesus. Quando alguém diz, olha, infelizmente hoje terminam os nossos encontros, termina esse mini curso,
porque nós estamos preparando para a Semana do Calvário muita música, com coral, com os jovens participando aqui na frente, e nós temos a certeza de que nós teremos grandes eventos aqui. E nós temos a certeza, Joel, de que o Espírito Santo de Deus está nessa casa e nós estaremos aqui juntos, louvando e adorando esse Deus que fez todas as coisas. E você está convidado, chame o seu amigo, venha aos domingos, próximo domingo, durante a semana toda, e traga a sua família e traga os seus amigos. Olha só, no primeiro domingo nós falamos sobre Daniel 2. E nós vimos que uma grande estátua, que tinha a cabeça de qual material? Ouro. Pode falar bem rápido para a gente, que eu já comi bastante tempo. Fala para mim. Cabeça de ouro, os braços e o peito de prata, o ventre, bronze, as pernas de ferro, e aqui os pés eram feitos de barro misturado com ferro. O que falta nessa imagem aqui, para concluir o nosso estudo daquele dia, foi uma grande pedra que foi lançada não por mãos humanas, mas essa pedra veio e bateu aonde? Na cabeça? Nos pés. E nós então vimos, através de toda a história, vimos detalhadamente que a cabeça significava Babilônia, o peito Medo-Pérsia, o ventre Grécia, Roma, e aqui a Europa dividida, e por ter 10 dedos, até nisso a profecia se cumpriu perfeitamente, porque foi dividida em 10. Bom, Daniel no capítulo 7, versículo 17 e 18, ele continua falando sobre essa divisão e a sequência de reinos. E veja o que está escrito aqui: esses grandes animais, que animais são esses? Quando você chegar na sua casa, pegue Daniel capítulo 7, e você verá a sequência de animais que eu vou simplesmente mostrar daqui a pouquinho, mas só para você saber, Deus também revelou a Daniel de uma outra forma, com maiores detalhes. No primeiro domingo eu disse isso para vocês. Olha, aqui estão Grécia, Roma, Medo-Pérsia, Babilônia, mas no capítulo 7 tem maiores detalhes. E veja aqui: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Se nós estamos falando sobre a volta de Jesus, temos que entender que existe um motivo muito especial para que Jesus volte. Qual é? Alguém gostaria de arriscar o motivo? Dar a cada um segundo as suas obras, vir e buscar os seus filhos que lá atrás ele não pôde mais estar junto, vendo face a face como fazia no Éden. O pecado fez separação entre Deus e nós. E agora, no final da história deste mundo, nós teremos Jesus voltando para que nós, todos os seus filhos, os santos, estejamos vivendo com Ele durante toda a eternidade. É isso que diz: e eles possuirão para todo o sempre. Vejam aqui os animais de Daniel no capítulo 7, então. A cabeça Babilônia foi representada por um animal, e lembra que os metais eles iam diminuindo na sua grandeza, vamos dizer assim. Você tem o ouro, prata, bronze, ferro e barro misturado com ferro. Aqui, quem é o rei da selva? E aí você tem então um leão que tinha 2 asas, depois você tem um urso. Você verá quando você ler Daniel capítulo 7, que diz que esse urso tinha um lado um pouquinho mais alto do que o outro, e ele tinha na sua boca 3 costelas. Você vê um leopardo que tinha 4 cabeças e também 4 asas. E no final, ele viu um animal que ele não conseguia dizer que animal era, porque era um animal terrível e espantoso, não conhecia, não tinha na natureza, e ele vê na cabeça desse animal, quem conhece a profecia? Quantos chifres?
10 chifres. Mais do que isso, depois desses 10 chifres ali parados, de repente um chifre pequeno começa a crescer e derruba 3. Olha só que coisa mais interessante. Veremos aqui rapidamente as asas de águia desse leão significava exatamente a velocidade com que Babilônia conseguiu construir o grande reinado, o maior reinado, o reinado de Nabucodonosor. A velocidade, a força. Medo-Pérsia. As 3 costelas na boca simbolizavam a conquista de 3 reinos: Babilônia, Egito e Lídia. E a profecia indica que o urso se levantou de um lado. E isso significa o quê? Nós dizemos que o urso significa medos e persas. E nós temos aqui que os persas, eles eram mais fortes do que os medos. Cheios de detalhes? Sim. Grécia. E aqui é uma coisa muito interessante. Por que esse animal precisava ter 4 cabeças? As 4 cabeças significavam que com a morte prematura do seu maior comandante, Alexandre o Grande, 4 generais substituiriam. E esses têm os nomes: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Como as profecias foram cumpridas tão perfeitamente. Não sei se vocês se lembram quando eu mostrei para vocês aqui no livro de Isaac Newton, que nós utilizaremos hoje de novo, mas ele dizia assim: olha, eu não sei como, mas eu sei que em muitos capítulos da Bíblia, em diversos lugares, essas datas de 2.300 anos estão mostradas, e eles viviam tantos anos separados e todas elas se cumprem perfeitamente. As profecias de Deus, elas são as profecias que se cumprem. E nós temos agora Roma, esse animal terrível e espantoso, com 10 chifres. E os chifres simbolizavam os fragmentos deste potente reino. Depois da sua derrota em 476 depois de Cristo, pelas tribos bárbaras, e nós temos aquela mesma sequência: os hunos, os francos, os burgúndios, os anglo-saxões, visigodos, suevos, lombardos, vândalos, érulos e ostrogodos. Quem sabe, se nós mostrarmos assim, vocês se lembram que nós, no primeiro dia, no primeiro encontro, nós falamos um pouquinho mais detalhado sobre isso. Bom, feito essa recapitulação e mostrado como em Daniel os animais estão ligados a cada um dos metais e a parte do corpo, precisamos estudar então hoje esse versículo. Enquanto eu estava refletindo nos chifres, eu vi um outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Agora olha só, esse chifre pequeno, ele possuía o quê? Olhos. Olhos como de um homem, e uma boca que falava com arrogância. Imaginem você ter uma visão dessa. Você vê um animal que você nunca viu antes, e ele tem 10 chifres, e de repente um chifre pequeno começa a crescer, caem 3 chifres, e esse chifre você olha e você pode observar que ele tem um olho, e agora fala de uma boca que também falava blasfêmias. Veja só, no versículo 24 e 25, e eu vou pedir, Heber, para você fazer um favor para mim. Congela esse slide do lado de cá, por favor. Congela esse lado e nós vamos utilizar esse. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Nós já vimos isso. Lembra da estátua? Dos 10 dedos. E agora esse animal, 10 chifres. E depois dele se levantará um outro. E veja o que diz:
o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo, em algumas traduções está escrito 2 tempos, e metade de um tempo. Bom, congelado ali, nós utilizaremos esse slide no decorrer do nosso estudo. No primeiro dia eu disse para vocês o seguinte, que em profecia, um dia significa um ano. E lá em Ezequiel, no capítulo 4, você vê: determinei que o número de dias seja equivalente ao número de anos, um dia para cada ano. O cálculo, então, um tempo significa um ano, e nós todos utilizamos como 360 dias. 2 tempos são, então, 720 dias. E meio tempo, 180 dias. Se nós vimos em Ezequiel que cada dia, então você tem um ano profético, então, cada dia profético você tem um ano literal, então um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo, você tem a soma de 1260 anos literais. Todo mundo acompanhou esse raciocínio? Um tempo é um ano. Você tem 360 dias em um ano, e então você multiplica por 2, 720, divide por 2, 180, e você tem então um total de 1260 anos. Tudo bem? Pessoal lá de trás, todos entenderam? Perfeito. Daniel, capítulo 12, no versículo 7. E ouvi o homem vestido de linho, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria por um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Nós podemos então substituir essa parte em vermelho aqui, dizendo: aquele que vive eternamente, que isso seria para quantos anos? 1260 anos. De novo, só para nós lembrarmos, Apocalipse. No livro de Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 1, você encontra: e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Veja no versículo 2. E a besta que eu vi era semelhante. Vocês estão lembrados do que nós vimos lá no capítulo 7 de Daniel? Vamos ver então se a gente consegue fazer de cabeça. O primeiro animal era um leão. O segundo, um urso. O terceiro, leopardo. E o quarto, um animal estranho. Veja aqui: e vi que era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de um leão. E o dragão, um animal estranho, deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi umas das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após esta besta. Nesse caso aqui, você pode pensar numa besta como num animal, tudo bem? E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder,
e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quem? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir. Por quanto tempo? 42 meses. Rivaldo, que é bom de conta aí, Rivaldo. Um mês você tem quantos dias? 30. 42 meses vezes 30 dá quantos anos? Na verdade, 1.260 dias, que nós já vimos que um dia profético é um ano literal. Observam que é praticamente a mesma profecia. Vocês viram os mesmos animais, vocês estão vendo a mesma quantidade de tempo, dos anos, e você viu que lá atrás falava com uma boca com arrogância, tinha olhos de homem, e aqui diz sobre a blasfêmia. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e daqueles que habitam no céu. E foi-lhe dado permitir fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E vejam esse versículo. E adoraram-na todos aqueles que habitam sobre a terra. E essa parte é muito importante. E adoraram-na todos aqueles que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida. Então, são todas as pessoas que adoraram essa besta? Quem são as pessoas que não adoraram, então? Aqueles, olha só. Esses que adoraram não têm o nome escrito no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Profecia de 1260 anos, você vai encontrar Daniel no capítulo 7, você viu em Daniel no capítulo 12, e você está vendo em Apocalipse no capítulo 13. Será que há algo tão importante assim para que Deus repetisse de diversas formas para que o homem tenha plena convicção daquilo que vai acontecer? O que você acha, Williams? Em 3 lugares, de formas diferentes, utilizando os mesmos símbolos e com minúcias. Vamos lá então. Eu já deixei congelado aqui, então nós já podemos passar. E eu disse para vocês que nós lembraríamos daquele livro lá atrás, quando nós estudamos sobre um cientista que estudou a Bíblia. Eu não sei quantos estão aqui conosco o primeiro dia, mas Isaac Newton escreveu este livro chamado As Profecias do Apocalipse e o Livro de Daniel. Isaac Newton tem aqui até os preços onde você pode comprar. Ele tem na versão em português e em inglês. E olha só o que ele está dizendo na página 68. Por seus olhos era, portanto, um vidente, e por sua boca falando insolências e mudando os tempos e as leis. Ele era ao mesmo tempo um profeta e um rei. Tal vidente, profeta e rei, é a Igreja de Roma. Esse não é um livro da Igreja Adventista, não é da igreja de algum protestante, é um livro escrito há muitos anos atrás por um cientista. Aquele que desenvolveu o cálculo diferencial integral é o dono, vamos chamar assim, da lei da gravitação universal. É um cientista. E ele debruçou sobre os livros e ele estudou. E ele chegou a essa conclusão aqui, que profeta e rei, essa que falava insolências, é chamada da Igreja de Roma. Para nós continuarmos nosso estudo, eu preciso deixar bem claro uma coisa.
Nós amamos todos os nossos amigos, nossos visitantes. E nós não estamos aqui para falar de uma outra igreja, obviamente que não. Mas vocês precisam entender que esta profecia ela tratava de reinos. E você viu no versículo que em algum momento o próprio anjo deixou claro o seguinte: esse reino ele é completamente diferente dos outros. Então não tem como, se você quer entender a profecia, você precisa estudar. E aqui está escrito que esse movimento, esse poder, aqui está escrito aquilo que ele fez. E esse homem, ao estudar, ele chegou a essa conclusão. E nós gastaremos alguns minutos para que você também estude um pouquinho sobre isso. Vejam nessa primeira frase que diz aqui, olha, eu acho que é esse outro, o Heber, solta e congela nesse, diferente dos primeiros, é esse aqui que está congelado ali? Beleza? Então, olha só. E depois deles levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros. Se você parar para pensar e analisar nesse poder, ele era sim um poder diferente. Por que ele era diferente de todos os outros? O rei Nabucodonosor, ele era um rei. Você tinha a Grécia, era um reino. Você tinha depois Roma, também era um reino. Mas agora você observa que esse poder diferente, ele é ao mesmo tempo político e ao mesmo tempo religioso. Era um poder diferente. Abaterá 3 reinos. É o que diz esse versículo. E depois dele se levantará um outro, qual será diferente, e abaterá a 3 reis. Veja o que a história diz para você. Como esses 3 reinos representavam uma ameaça aos dogmas da igreja romana e, consequentemente, colocavam sua hegemonia em jogo, foram eliminados por influência da igreja romana os érulos, os vândalos e os ostrogodos. O chifre pequeno ele vai crescendo e derruba 3. Lembra lá atrás que nós colocamos aquela relação dos 10? Esses 3 fazem parte daqueles 10. E para esse poder romano agora tomar corpo, firmar-se, ele precisou derrubar esses 3. E a partir de então, a igreja romana alcançou a supremacia mundial. De que forma? Incontestável. Próxima parte do nosso verso diz aqui: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues em suas mãos. E olha o que diz aqui: destruirá os santos do Altíssimo. E essa parte você pode encontrar em qualquer enciclopédia. Essa parte é muito mais simples, porque você pode utilizar esse link e você vai encontrar a seguinte descrição. A Inquisição, ou Santa Inquisição, foi uma espécie de tribunal religioso criado na Idade Média para condenar todos aqueles que eram contra os dogmas pregados pela Igreja Católica. Mais terrível que qualquer episódio da história humana, até então, a Inquisição enterrou a Europa sob um milênio de trevas, deixando um saldo de incontáveis vítimas de torturas e perseguições, que eram condenadas pelos chamados autos de fé, ocasião em que é lida a sentença de forma pública. Voltemos ao nosso versículo aqui, desse lado. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Todos vocês que estão nos acompanhando desde o começo, vocês sabem que todo esse material fica disponível para você, está gravado, e você pode seguir estes links. E veja, esse link, ele é lá do Vaticano. E você tem esse catecismo da Igreja Católica. E nós estamos querendo falar sobre cuidará e mudar os tempos e a lei. Quando você pega a sua Bíblia e você lê os 10 mandamentos,
Você tem a lei de Deus desta forma aqui: não tomarás, lembra-te do dia do sábado e assim por diante. Mas quando você lê os 10 mandamentos no catecismo, você vai encontrar dessa outra forma: não tomar o seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. E essa lei que está escrito aqui diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. E também diz aqui em cima, olha, não terás outros deuses diante de mim. E aqui diz, amar a Deus sobre todas as coisas. O que isso quer dizer? Este verso está dizendo, esse poder cuidará de mudar os tempos e a lei. A lei de Deus continuou exatamente igual. Quem está enxergando a mesma lei aqui desses dois lados? Se nós tivéssemos uma sala de aula, né, poderíamos dizer, ó, quem estiver enxergando assim precisa de um óculos, né? Porque está diferente. Alguém mudou. E por que mudou? Então eu convido você a procurar esse livro. E o nome dele aqui, em português, o Catecismo do Converso à Doutrina Católica, foi publicado por D. Herder em 1910. Nesse link aqui embaixo você encontra uma versão em PDF. E eu peguei só esse trecho aqui, para a gente entender um pouquinho, já que nós falamos sobre mudar o tempo e a lei. E aqui diz assim, olha, a pergunta, lá na página 50, está aqui em cima traduzido. Qual é o dia de repouso? A resposta desse livro é assim: o dia de repouso é o sábado. E existe uma outra pergunta que é assim: por que nós observamos o domingo em lugar do sábado? E você está conseguindo enxergar essa resposta aí? Lá no fundo, não sei se enxerga, mas diz assim: observamos o domingo em lugar do sábado porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia, em 336, depois de Cristo, transferiu a solenidade do sábado para o domingo. A única igreja que é capaz de dizer para você o seguinte: nós guardamos e paramos o nosso trabalho no dia de domingo, é a Igreja Católica. E ela diz: nós mudamos para o domingo. Mas eu gostaria de perguntar então, tem muita gente aí que faz tanta crítica, luta, é uma luta ferrenha contra a Igreja Católica, mas quando nós chegamos para eles e dizemos: olha, por que vocês também guardam domingo? Por que será? Parece que simplesmente é a Igreja Católica que é o problema, mas e todas as outras que não estão guardando o sábado, como diz os 10 mandamentos? Não temos tempo para estudar isso hoje, mas você pode depois, nas nossas salas de aula, aqui nesta igreja, aprender que existe uma igreja mãe e as suas filhas. Mas hoje o que interessa é nós estudarmos esses outros pontos que nós temos aqui. Nós vimos que então esse poder cuidaria de mudar os tempos e a lei. E agora eu falo para vocês o seguinte, que alguém falava blasfêmias, não é? Falava com arrogância. Nesse link, nessa Respostas Católicas, diz assim: o Papa e Deus são a mesma coisa. Então, ele tem todo o poder no céu. E onde? No céu e na terra. E olha o outro trecho que traz aqui, olha, o Papa não é apenas o representante de Jesus Cristo, ele é o próprio Jesus Cristo escondido sob o véu da carne. E se isso para você não for uma blasfêmia ou arrogância, não existe. Então, nós estamos estudando que poder era esse que faria todas essas coisas aqui. Mudaria o tempo, mudaria a lei, falaria palavras contra o Altíssimo, seria arrogante, teria um olho, boca. Os santos seriam entregues por 1260 anos. Neste livro, você encontra
também nesse link. Eu peguei, grifei nessa parte aqui, só para adiantar, e diz assim: Vigílios, uma criatura dócil de Teodora, subiu a cadeira papal sob a proteção militar de Belisário em 538. A imperatriz tinha prometido a ele este escritório e uma soma de dinheiro, na condição de anular os decretos do concílio de Calcedônia. Lembra por que nós estamos estudando tudo isso aqui até agora, não? Você lembra, Hernandes? Nós estamos vendo isso aqui por quê? O que nos interessa hoje? 1260 anos. Precisamos saber onde começa. E o que isso tem a ver conosco nos dias atuais? No ano de 1798, voltemos. Gravem essa data, 538. Foi exatamente quando esse Vigílios, então, ele subiu a cadeira papal. Indo um pouquinho mais para frente, no ano de 1798, durante a Revolução Francesa, o general de Napoleão, Louis Alexandre Berthier, prende o Papa Pio VI e o leva cativo para a França, onde ele morreu. Com a queda da monarquia na Revolução Francesa, automaticamente o poder da igreja também se restringiu, pois ela já não podia contar mais com esse apoio. Os seus bens também foram confiscados. E essa frase é muito importante. Terminava assim o quê? O domínio da Igreja Católica. Nós estamos estudando um período de 1260 anos. E aqui começou em 538. E nesta data, em 1798, o Papa Pio VI foi preso e terminava o domínio da Igreja Católica. Que conta é esta? 538 até 1798. Quantos anos são? 1260 anos. O que isso quer dizer para nós? Vejam, Daniel no capítulo 12, que o João leu para nós no comecinho aqui. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, preste atenção, Miguel é o nome de guerra de quem? Jesus. Ele diz, naquela ocasião, o seu povo, o povo de Jesus, o povo santo, o povo de Deus, todo aquele cujo nome está onde? O nome das pessoas estão escritos no livro da vida, será liberto. E veja como continua essa descrição. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Quando nós pensamos em que as pessoas ressuscitarão, quando nós pensamos que a Bíblia diz que Miguel estará do lado do seu povo, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, esse livro que é o do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. E quando nós confrontamos com aquele versículo agora há pouco que diz que todas as pessoas estariam adorando a besta, todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Percebam que agora, e eu não sei se vocês se atentaram, o título desse capítulo 12 de Daniel é
os tempos do fim. Nós vimos no nosso último encontro que nós estamos vivendo no tempo do fim, porque desde 1844 Jesus está no lugar muito especial chamado lugar santíssimo. E é neste lugar que ele pega e abre os livros e agora começam a avaliar a vida de cada uma das pessoas que passaram por essa terra. Agora ele não é só mais o advogado, mas ele é o advogado e o juiz. Estamos falando neste capítulo 12 que as pessoas, todos nós que estamos vivendo hoje neste mundo, só temos duas opções. Ou você é uma pessoa que tem o seu nome escrito no livro da vida, ou você não tem. Todos conseguiram entender isso? E vocês perceberam aqui hoje como é que Satanás está enredando o povo, e nos versículos diz: olha, Satanás, o dragão, ele engana as pessoas. Ele está fazendo com que as pessoas achem que estão seguindo por um caminho, mas na verdade não estão. Eles estão seguindo o caminho da perdição. Mas vejam, os versículos continuam e diz assim: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Por um acaso você pode entender o que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia está dizendo que quando Jesus estiver voltando nas nuvens com todos os seus anjos, aqueles queridos nós que dormiram em Cristo ressuscitarão. E essas pessoas, como nós lemos nos primeiros versículos do estudo de hoje, estas pessoas são chamadas para viver uma eternidade com Jesus. Esse Miguel. Essas pessoas ressuscitarão para a glória eterna. Mas existem algumas pessoas, aquelas que não estão com os seus nomes registrados no livro da vida. Essas pessoas simplesmente estarão junto com esse grupo da vergonha eterna. Seus nomes não existirão mais. E continua. No versículo 4, o anjo lhe olha para Daniel e fala assim: mas você, Daniel, feche com o selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitas pessoas irão de um lado para o outro em busca de maior conhecimento. E em algumas Bíblias você pode encontrar uma tradução que diz: e a ciência se multiplicará. E é maravilhoso você encontrar sermões dizendo: olha, vejam como era alguns anos atrás. Como são os nossos celulares hoje? E eu tenho uma foto que alguém colocou no Face outro dia ali, daqueles primeiros StarTAC, né? StarTAC, aquele grandão que abria assim, ó. Era gigante, que a gente colocava do lado assim, a gente andava, né, com aquele celular desse tamanho. Hoje você tem celulares que é só no ouvido. E você falar: não, a ciência se multiplicou. Quanto ela se multiplicou, gente? Os cientistas, as pessoas que são mais voltadas a essa área de tecnologia, a nanotecnologia e tudo mais. Como não dizer que a ciência se multiplicou? Mas nesse versículo especificamente,
não está falando dessa multiplicação do saber. Esse versículo está dizendo que homens iluminados por Deus se debruçariam sobre os livros, sobre a Bíblia, e eles estudariam as profecias. E Deus, na sua infinita misericórdia, através do seu Santo Espírito, estaria iluminando as pessoas. E as pessoas começariam a enxergar tudo aquilo que estava acontecendo e veriam nos dias de hoje, neste lugar, você... pode tocar. Veriam hoje, você que está aqui, você seria capaz de enxergar as profecias que lá atrás o anjo olha para Daniel e diz: Daniel, para você está selado. E selado significa, olha, você não conseguirá entender tudo isso hoje, porque isso está lá para o tempo do fim. Mas hoje nós conseguimos mostrar tudo isso para você. Não através de um livro nosso, escrito aqui pela Igreja 27º Dia, mas pela história do mundo. E se você hoje viu tudo isso e não consegue enxergar que o Espírito Santo de Deus hoje, ele está tocando no seu coração, para você decidir de que lado você quer ficar, então nós precisamos orar ainda mais. Porque essa é a mensagem para hoje. Eu não sei se foi no primeiro dia que eu disse para vocês que talvez algum dia vocês conheceriam o meu amigo Jorginho. Quem esteve aqui conosco e ouviu dizendo isso? Eu conheci o Jorginho lá em Ribeirão Preto, no nosso trabalho. Nós começamos a fazer alguns trabalhos juntos. Um rapaz que vale ouro. Eu tive algumas ocorrências, vamos dizer assim. Trabalhava numa agência. E no primeiro dia que eu cheguei nessa agência, a agência foi assaltada e alguns assaltantes estavam lá colocando a arma na minha cabeça. Eles queriam que nós abríssemos o cofre. Alguém já teve uma arma na cabeça aqui? Deixa eu só ver. Aqui em Brasília tem muita gente, né? Mas o que passa na sua cabeça quando uma arma de fogo está voltada para a sua cabeça e a pessoa está dizendo o tempo todo para você: eu vou te matar? Meu filho tinha poucos meses. E eu pensava, e agora? O que será que vai acontecer? Eu orava a Deus dizendo: Deus, me livra. Mas você fica com muito medo. Você não tem ideia o que pode acontecer naquele dia. Não tem. Jorginho conhece muitas coisas, andou comigo. E ele começou a conhecer um pouco da nossa história. Temos um outro amigo chamado Marcílio também do banco. E nós conversávamos muito sobre igreja. E um dos problemas mais... você já conseguiu, Weber, a conexão com ele? Pode colocar a imagem dele aí, por favor. O Jorginho está ouvindo a gente agora. Eu combinei com ele. Eu disse: entra no Skype. E ele está assistindo desde o primeiro dia. Ele assiste os sermões gravados, ele acompanha. E aí, Jorginho? Dá um tchau para todo mundo. Para vocês entenderem, demoram 6 segundos mais ou menos para chegar lá. Ei, Jorginho, dá um tchau para todo mundo. Esse é o Jorginho. O Jorginho começou a conhecer muita coisa da igreja. Agora acho que você vai precisar desligar o seu microfone, eu acho aí. Você está conseguindo ouvir pelo fone? O Jorginho começou a conhecer. Mas olha só o que acontece. Ele começou a conhecer muita coisa. Você está conseguindo ouvir pelo fone? E ele tinha uma dificuldade tremenda. Mas olha só o que acontece. Porque ele dizia para mim: Dário, se Deus sabe de todas as coisas, por que eu preciso pedir alguma coisa para Ele?
Alguém já passou por essa dificuldade aqui? Ele não conseguia fazer uma oração dizendo assim: Deus, por favor, me dê, eu preciso disso. Como nós fazemos tanto, né? Ele achava o seguinte: Deus sabe todas as coisas, você diz para mim que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, por que eu preciso pedir as coisas para Deus? E nós conversamos muito sobre isso. E uma das últimas vezes que eu conversei com ele, ele disse: Dário, eu estou conseguindo pedir as coisas para Deus. E eu disse: amém. E quando eu disse que ele participaria conosco aqui hoje, a primeira coisa que ele me disse foi: você não vai fazer um apelo para eu batizar, né? Eu disse: óbvio que não. Essa é uma decisão entre você e Deus. Mas eu não posso deixar de apelar ao seu coração nesta noite. Jorginho e essas pessoas todas que estão aqui nesta igreja hoje, vocês entendem que o apelo de Deus no seu coração hoje é para que você aceite o seu sacrifício e faça tudo o que for possível para ficar com o seu nome escrito no livro da vida? Vocês entendem isso? Gostaria de ver suas mãos. Jorginho, você entende isso que nós estamos falando aqui essa noite? De que o apelo que Deus faz é para que você realmente entregue a sua vida a Deus e aceite que Deus transforme a sua vida. Ele é um amigo do peito mesmo. E eu tenho certeza de que no momento certo, na hora certa e no lugar certo, eu poderei abraçá-lo um dia no tanque batismal. Eu sei disso. Eu sei porque ele também sabe que esse caminho é o caminho certo. Ele conhece muita coisa, ele é uma pessoa que estuda, assim como Isaac, que nunca teve um professor de Bíblia ali do lado dizendo, mas que quer mudar de vida e quer encontrar a salvação. Existem algumas pessoas que entraram aqui nessa igreja essa noite também, que querem encontrar a salvação. Eu não sei o que trouxe você aqui essa noite. Jorginho, nós temos alguém aqui na nossa igreja hoje que simplesmente estava passando pela rua e decidiu entrar para ouvir um culto. O que você pode dizer para essa pessoa hoje? Boa noite, Dário. Boa noite, irmão. Eu fico muito feliz com a iniciativa que o Joel teve. Eu acho que a igreja ela tem uma coisa muito positiva. E nós temos outros amigos que são da igreja. E eu sempre entendo agora, eu vejo os meus amigos de fora da igreja que têm algumas distrações, alguns hábitos que são momentâneos, que trazem alguma felicidade naquele instante, mas que não são contínuos, e depois com reflexão se entende que não são felicidade, talvez é só empolgação. Enquanto os amigos da igreja têm uma coisa que é o que eu sempre busco toda semana, a esperança. A igreja ela não nos promete uma vida sem sofrimentos, sem dificuldades, mas todos os amigos da igreja, eles têm uma fé e uma felicidade que é capaz de superar qualquer problema e qualquer dificuldade. E é isso que eu sempre busco e sempre me alimenta, sabe? É tentar chegar a ter a mesma convicção que você tem,
o Marcílio tem e que outros amigos têm. E isso é uma felicidade muito grande. Essa esperança é a maior felicidade que um ser humano pode ter. Jorginho, nós não temos muito tempo aqui, mas eu vou fazer um apelo para a igreja aqui enquanto o quarteto canta. Você já pode subir? E você não tem como vir aqui na frente para eu dar um abraço em você. Você está sozinho? Tem mais gente com você? Não sei se a Carla, o Felipe estão por aí. Mas eu gostaria que você falasse para essas pessoas aqui, porque eu já expliquei muitas vezes para você qual é o significado de quando nós fazemos um apelo, você se coloca em pé. É porque todos os outros planetas, esses anjos todos, eles olham e veem de que lado você está. Você poderia dizer para essas pessoas de que lado você quer estar e que você vai estar hoje? Essas pessoas que estão com o nome no livro da vida, com o sangue do Cordeiro. Sim. Esse assim, é um desejo, é uma vontade que eu tenho, e eu quero ter essa fé, e eu quero crescer nessa fé. Amém. Eu não sei se as pessoas conseguem mostrar, mas nós todos aqui, quantos de vocês aqui nesta igreja vão orar pelo Jorginho? Você não está vendo, mas todas as pessoas levantaram as mãos. E eu vou continuar orando. E as pessoas dessa igreja agora conheceram você e vão orar. E vão dizer para Deus, nos seus lares: Deus, por favor, alcance o coração do Jorginho e da sua família. Enquanto esse quarteto canta, eu gostaria que você também fizesse a sua decisão essa noite. Deus está hoje convidando você a colocar o seu nome no livro da vida. Fique em pé. Ele se desfez do que recebeu, se afastou, não disse adeus. Desejava ter liberdade e bens, disfarçava o triste olhar e distante então, longe do seu pai, sua alma triste está. Se lembrou do lar e de uma canção que cantava em seu velho lar. Há uma porta aberta em algum lugar onde a vida, esperança e paz, a família ali me receberá. Voltarei ao meu doce lar.
sem amigos ter, eu desperdicei minha força e meu vigor. Até que eu decidi sua graça obter, voltarei ao meu doce lar, há uma porta aberta em algum lugar onde a vida, a esperança e paz, a família ali me receberá. Voltarei ao meu doce lar. Voltarei ao meu doce Querido Pai que estás nos céus, temos a certeza que o Seu Santo Espírito esteve entre nós nessa noite. Temos a certeza de que Seus anjos estão aqui para nos guardar, nos proteger e nos guiar pelo bom caminho. O Senhor viu aqui cada um dos corações abertos, receptivos à Tua atuação, e essas pessoas tomaram uma decisão de aceitarem o Teu sacrifício e colocarem os seus nomes no livro da vida. Queremos continuar fortes para seguir neste caminho. Queremos voltar para o lar, assim como nós ouvimos tão bela mensagem. Que nesta noite, o Senhor derrame uma bênção muito especial sobre a nossa amiga Marley. O Senhor sabe que o Seu Santo Espírito a trouxe aqui esta noite. Queremos pedir uma bênção especial para aquelas pessoas que estão lutando contra os vícios, aquelas pessoas que estão procurando um emprego, aquela pessoa que precisa de uma vaga no hospital. Queremos que esta noite, cada um que aqui veio, possa ter a certeza de que o Senhor ouviu a sua prece e responderá a sua prece. Leve-nos para os nossos lares, na companhia dos Seus anjos. É tudo isso que te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Pediria que vocês se assentassem. Nós temos alguns diáconos e eles podem nos ajudar a sair. Faça uma prece, ore a Deus. Nós estaremos aqui na próxima quarta-feira, domingo que vem, com uma programação muito especial, a Semana Santa. Que Deus o traga, que sua família e você sejam muito abençoados essa semana.